Sou natural de Jaraguá do Sul, por isso que quando a banda toca aqui de Jaraguá, quando essa galera de Jaraguá conversa com eles, amo de paixão. É uma cidade que marcou a minha vida, Deus fez grandes coisas comigo lá, então sejam sempre bem-vindos todos os domingos, é isso, né? Então tá bom. Queria convidar você, primeiro também queria dizer que o meu hobby é ser corredor, gosto de correr na rua, né? Aqui eu tenho vários corredores comigo, né? Quem que é mesmo? Levanta ali, que sempre aqui acompanha, o Mini, quem mais? O Mini também, né? Quem mais? O Mini e o Mini, né? Tem alguns outros aí, mas acho que nós somos eu e 5 Minis aqui só. Amanhã vai ter corrida, Então tá bom. Gente, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui não quer que a sua vida dê certo, né? Ou de repente você nasceu, ou você está fazendo faculdade, e você pensa, tomara que não dê certo na minha vida, né? Eu acho que ninguém aqui, né? Então essa palavra ela fala que todas as coisas contribuem, ou seja, todas as coisas podem dar certo, muitas coisas funcionarem, contribuir, mas para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então o que acontece é que tem um grupo de pessoas que ama a Deus, tem um grupo de pessoas que gosta de Deus, e aí de repente Deus vai lá e quer contribuir na vida daquela pessoa, de tudo aquilo que ela faz, age, pensa e vai vivendo, Deus quer contribuir. Aí às vezes a gente pensa que o contribuir só vem em fatores positivos, bons, mas também dificuldades, problemas também contribuem, né? Porque daí tem um mistério que diz que é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito com uma galera, Deus tem um propósito com algumas pessoas, e no propósito que Deus tem com essas pessoas, muitas coisas vão ter que acontecer, muitas das coisas vão ter que acontecer para que elas contribuam para esse propósito, mas existe uma ligação forte que Deus faz no nosso espírito, nos monitorando para ver se a gente realmente ama a Deus. Então tem vezes, ou áreas da minha vida, ou de repente pensamentos, que eu quero acessar Deus só para as coisas boas, né? Ou só tendo vantagem das coisas. Só que Deus tem um propósito com a nossa vida, com cada um de nós. E aí, se a gente pensar que o propósito de Deus, ele é maior do que todas as coisas, e se eu entender o propósito, quanto isso vai impactar na vida das pessoas que estão perto de mim, talvez no meu bairro, no meu apartamento, numa cidade, eu vou entender que esse propósito ele vai ser muito mais relevante, e eu vou amar muito mais a Deus, porque Deus vai usar a minha vida, e eu não vou amar com interesse. A grande lance de Deus é esse. Eu não posso pensar em Deus só por interesse, entende? Deus tem grandes coisas na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Eu queria contar um pouco da história da minha vida, né? Não tem como eu contar a história de outro, melhor falar de mim mesmo, que fica mais fácil. Então, como eu falei para vocês, sou natural lá de Jaraguá do Sul. Aconteceu uma grande história lá quando eu vivi, mas antes de contar lá, eu queria contar um pouco o que eu vivo hoje, né? Sou empreendedor, empresário, sou proprietária juntamente com a minha esposa ali da JBC Escritórios Virtuais, já sempre se aproveita para fazer uma propaganda, mas ela é própria para locação de salas, endereços fiscais e tal. Nós temos escritório há 10 anos, né? Locamos ali quase 1.000 metros quadrados, então são vários empreendedores que estão ali hoje, quase 1.000 empreendedores que estão ali hoje na nossa empresa, né? Então são pessoas que a gente conhece, tem grandes pessoas, tem pequenas pessoas, mas que Deus tem nos colocado para ter amizade com essas pessoas, contribuído de alguma forma também. Também a Cafeteria Catalã, quem aqui conhece a Cafeteria Catalã? Quem não conhece, então não fala comigo, não, estou brincando. Mas a Cafeteria Catalã, ela está ali também na João Colim, bem pertinho, em frente à Fit, né? Quem quiser comer uns negócios bem quitute, gostoso assim, fica à vontade. Tem uma outra empresa com um sócio que eu fiz uma amizade na faculdade, na pós-graduação, que é o Ezequias, um grande homem de Deus também, na minha área mesmo, que eu me formei na área de eletrônica, lá na VEG. E aí eu tenho uma loja de produtos para automação, tenho uma filial da JBC também, lá em Blumenau, e também
comecei a fazer parte do instituto, né, que nasceu junto comigo também com outro presidente, que é o Johnny, chamado Semente de Caju, para a parte social. Há uns anos atrás a gente parou de fazer um programa de televisão também, chamado Transformação. É um programa que Deus colocou no nosso coração para viajar a vários lugares, mostrar a natureza, sempre contemplando Deus, e depoimentos de vida que a gente entrevistou nesses 4 anos de programa, né? Foram quase 200 depoimentos de vida que a gente entrevistou, dizendo assim, ó, como é que é esse negócio de aceitar Jesus, o que é esse negócio de Deus, como é que é a tua intimidade com Deus. Então a gente viajou bastante, foram próximo de 25 países, dentre eles Israel, que é maravilhoso, Grécia, Turquia, Nova Zelândia, que existe muitos negócios de, a gente viajou de norte a sul, e uma cestinha assim com frutas, e de repente tu olha um monte de dinheiro ali assim, e aí você pode pegar as frutas e bota o dinheiro que for que deu o peso. Isso realmente é real, tu olha, não acredito nisso, mas eles realmente sempre vão acreditar que você vai honrar, né? Vai pegar. Fui lá eu mesmo, nos Estados Unidos, isso também, a gente foi esse ano lá também, a mesma coisa. Então eu pude viajar bastante, conhecer muitas outras culturas, me ensinaram muito, me fez crescer, né? E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas aí veio esse cara agora falar um monte de coisa, daí é fácil falar, né? Que viajou, que daí tem empresa, negócio, mas nem sempre foi assim, né? Voltando lá para Jaraguá do Sul, a minha infância é o que contribuiu muito para que muita coisa acontecesse hoje também. Lá eu sou nascido de uma família bem pobre, bem humilde, bem numa situação difícil, onde ela precisou se esforçar muito na vida, para vencer na vida, né? Desde muito pequeno eu saía com meu pai para vender coisas nas cidades vizinhas, ali Xereder, Massaranduba, Guaramirim, né? A gente saía de carro, nós tínhamos um Fusquinha branco, onde no Fusquinha tinha uma grade em cima assim, tinha uma cordinha que sempre amarrava, saía da grade, assim amarrava a porta da direita, porque ela sempre abria, né? Fechava uma curva, ela... daí tinha que amarrar uma cordinha ali e tal. Eu às vezes ia em cima da grade, tipo assim, criança ali, 5, 6, 7 anos, né? E nós íamos se metendo no meio dos lugares assim, para tentar vender alguma coisa. Carregávamos o sofá, a cama e tal. A embreagem do carro era sempre amarrada com uma cordinha também para não cair. A outra porta, meu pai estava do lado, então segurava, né? Os pneus sempre bem carecas. Eu lembro de uma vez que furou o pneu, meu pai encheu de capinha aquele pneu lá, mas saía e fazia algum negócio. Nós fazíamos travesseiros, almofadas, fazíamos tiracol, que é um negócio que é usado para pedreiro na época, não sei se tem hoje ainda, mas é uma mochila que passa uma corda assim, né? E ele vem e usa, e reformava o sofá, reformava a cama, fazia tapete, né? Virava noites fazendo tapete, assim, era muito legal. E a gente enchia o Fusca, saía e batia de casa em casa, né? Dona Maria, gostaria de comprar uma almofada linda. Não era linda assim, era mais ou menos, mas, né? E aí toda remendada e tal. Dona Maria gostaria de comprar isso. E aí ela assim, claro, sim, vinha, comprava, chegava no outro vizinho. E aí, João, gostaria de comprar de repente um tiracol, alguma coisa, né? Soube que você é pedreiro. Cara, tô sem dinheiro. Aí eu via né, na casa dele que tinha muitas frutas, assim, árvores cheias de frutas. Então eu trocava por tangerina, trocava por chuchu, trocava por o que ele tinha em casa, né? E aí o expertise, né, do negócio de vendas, quando via também uma galinha passar por trás do cidadão, dizia, mas eu posso trocar por essa galinha também. Então às vezes o Fusca vinha também cheio de galinhas, nós levava para casa. E até a aventura que nós tivemos de um belo e desse tamanho, um porquinho, que numa negociação muito bem feita, né, esse porquinho ele tinha que ser carregado. Então quem que era responsável por ele atrás do Fusca era eu, até chegar em casa. Chegava em casa, tadinha, né, já tinha que ir para a faca, ia para o freezer, mas tinha comida na mesa. Então nasci, né, com essa infância de, se não levava dinheiro para casa, levava frutas, afinal de contas, se pegasse dinheiro era para comida mesmo. Então hoje a moeda, ela na verdade é troca de serviços, de favores também, de se pensar, né? Então eu já fazia aquilo naquela época, levava alguma coisa para casa. E nessas idas e vindas e aventuras que a gente fazia, a gente sempre tinha que parar em algum lugar para comer alguma coisa. Então muitas vezes a gente parava num barzinho, né? E meu pai pedia sempre era um copinho que ele pedia, eu muito novo, muito inocente. O que era aquele copinho mais grosso, com uma água, um líquido transparente, e ele dizia, aquela bebidinha para macho de sempre. Daí ele pedia, tomava, e eu olhava para eles, eu também quero aquela bebidinha para macho. Aí eu pedia um chocolate, e aí eu tomava chocolate e ele tomava aquela bebida, né? Gostava muito de pãozinho com bolinho, com coxinha, e, né?
Então, me diverti demais, assim. Nessas sempre voltas para casa, onde a gente chegava em casa, meu pai sempre ou cheio de dinheiro, ou cheio de não sei o quê, ou opa, feliz a beça, mas alguma coisa acontecia. Nós tínhamos uma casa onde ela era de madeira, sempre com muito cupim, né? Graças a Deus aqueles cupins, porque a casa não caiu, porque com muitos buracos lá, tinha que ter aqueles cupins para segurar, dar os braços entre eles assim. E eu acho que uma das festas que eu mais me animava lá em casa era correr com as bacias quando tinha chuva. Aí, tem goteira aqui na sala, tem goteira aqui, e eu me animava demais assim, deixa que eu pego o pote, né? E aí meu pai chegava em casa, a gente dava a volta assim por trás, né? Atrás de casa tinha uma cozinha, essa cozinha tinha um telhado baixo, baixo porque atrás era barro mole assim, e aquele telhado sempre caía, né? Sempre abaixava assim, até a gente tinha que cortar um filete da porta assim de tempos em tempos, porque já não abria mais a porta, já que o telhado caía para a porta, ia diminuindo, né? A cada mês assim ela ia reduzindo de tamanho. Como meu pai era alto, grande como eu, aí eu baixava, eu era pequeno, né? Mas meu pai baixava, às vezes ele estava meio diferente, e aí comecei a entender que ele estava embriagado, batia a cabeça, já meio que tropeçava, era um degrauzinho. Eu sei que ele ficava alterado, eu sei que ele entrava, e aí a festa começava a acontecer. Ele quebrava tudo, ele simplesmente chutava tudo que ele vinha pela frente, chutava pessoas, chutava móveis, arrancava coisas, jogava coisas. E eu sei que móveis, que a gente tinha uma cristaleira assim de vidro, aquilo inúmeras vezes foram quebrados, aquelas portas da pia inúmeras vezes foram consertadas, porta do banheiro com um monte de cupim inúmeras vezes foram chutadas, arrancadas. E quando a gente via essa situação começar a acontecer, nós saíamos correndo dali, pulávamos a janela do nosso quarto, e aí subíamos o morrinho assim atrás de casa, ou um morro na frente, e nós víamos o barraco acontecer. Os vizinhos já se aproximavam, as polícias eram acionadas, e isso não foram algumas, foram dezenas de vezes que aconteceu lá em casa, onde a minha infância ela começou a se tornar uma aventura, onde relacionamentos que meu pai tinha com seus irmãos, que também não eram fáceis, volta e meia eu via ele querendo brigar, querendo matar, com foice, com um machado na mão, minha mãe se metia no meio, então se for para matar ele, me mata primeiro, e assim vai. Aí eu olhava para o meu tio, né, para ver se de repente os tios tinham alguma referência diferente, porque meu pai olhava tipo assim, será que eu vou ser igual ao meu pai, né? Será que um dia eu também vou trair a minha esposa como meu pai traiu, né? Porque eu tenho irmã com meu pai com relacionamento fora do casamento. Será que eu também um dia vou bater na minha esposa? Será que um dia eu também vou beber? Será que um dia eu também vou passar por tudo isso? E aí eu levo para o meu avô então como referência, exatamente igual, problemas de bebida, problemas de alcoolismo, né? Problemas de bater, problemas de traição. E aí, muito novo, a cabeça de um adolescente para uma criança para adolescência, ela pira, né? E o meu hobby na época era passear ali no lixeiro municipal, né? Lá em cima em Jaraguá do Sul tem um lixeiro municipal, do lado hoje da arena lá, né? E aquele lá eu subia e descia muitas vezes para brincar, para pegar frutas, para pegar coisas para mim, para pegar móveis para casa, para pegar brinquedos para mim também, porque meu pai chegou a botar fogo nos meus brinquedos numa época da minha vida. E eu sei que eu fazia coleção de seringa na época, loucura. Eu pegava do lixeiro assim, que legal, cara, seringa. E aí eu tinha assim, eu acho que quase umas 30 seringas num quadro assim que eu peguei do lixo, botava embaixo da minha cama, dormia no beliche assim, né? E aí, doideira assim, eu fico imaginando o quanto que Deus me livrou de tantos problemas também. Mas foi um hobby que eu tinha, que gostava muito. Aquilo para mim, de subir e descer. O lixeiro municipal é muito legal, tem muita gente, eu olhava aquelas coisas sendo jogado fora assim, no lixo, né? E eu pensei, por que as pessoas jogam fora tantas coisas boas, né? Aí, agora lembrei do negócio assim, hoje a gente foi para a África no ano passado, eu penso assim, quantas coisas que de repente se a gente for no lixeiro de Joinville que servem para aquela galera lá de Burkina Faso, do Roberto, da Simone, tem muita coisa, realmente tem muitas pessoas que descartam coisas sem necessidade, né? E aí eu começo a entender um pouco que existe todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas hoje da minha vida que eu só vivo porque aquilo contribuiu na minha vida. Esses dias até chegou uma profeta e disse assim para mim, olha só, Ismar, eu estava orando pela sua vida e Deus me falou que parte
da tua infância, Deus apagou para você não ter lembrança, para você não sofrer com essas coisas, né? Aí eu comecei ao mesmo tempo, mas por que apagou? Há um bom tempo eu falava para a Ruth assim, ó, eu não lembro de muitas coisas da minha infância, eu realmente não lembro assim, né? Aí as pessoas lembram e tal, tem cenas que eu lembro, e aí eu comecei a entender que Deus deixou o suficiente para mim entender parte da história da minha vida, para que eu não sofresse por outras, mas Deus teve um cuidado com a minha vida, nesse sentido, né? E aí, nessas grandes aventuras da minha vida, muitos animais foram lá para casa, muitas criações, tinha de tudo, tinha desde passarinhos, marreco, codorna, porquinho da Índia, criação de codorna, tinha alguns viveiros assim, né? Coelho, rã, eu tinha viveiros altos assim, sempre fiz primeiro eu fiz um viveiro de rã dessa altura assim, né? Aí eles fugiam, aí depois a gente aumentou, aí eles fugiam, aí depois aumentou e fugiam. Aí a Ruth, que é muito inteligente, minha esposa, falou assim, tá, por que vocês foram sempre aumentando, por que só não fecharam em cima então, né? Aí, não, aí muita inteligência, sabe, muita inteligência, eu não sei até onde que eu ia fazer para as rãs não fugirem, mas nós tínhamos uma época que trocava por carneiro, ovelhas, eu sei que tinha quase 50 ovelhas na frente de casa, era um gramadinho pequeno, mas tinha tanta ovelha lá, eu era responsável para tirar todos os cocôzinhos depois da ovelha quando eles iam embora, assim, né? Porque às vezes chegavam, matavam parte, outras partes negociavam. E foi uma infância gostosa. Tinha uma época da minha vida que eu tinha muita criação de coelho também. Aí eu comprei um papagaio, mas ele nunca cresceu. Sabe aquele papagaio que eu chamei ele de Tiriva? Porque não era um papagaio. Me enganaram, né? Mas ele sempre andava comigo. Aí eu andava quilômetros assim para buscar capim para os coelhos e tal, para os animais lá em casa. Aí a Tiriva sempre fazia um cocôzão assim, né? Com todo respeito, desculpa, ninguém está comendo agora, mas era muito legal. Eu chegava no mato, colocava Tiriva. São momentos que Deus às vezes nos dá na nossa infância. Eu sei que de repente muitos de vocês podem lembrar da infância assim, e ter episódios que marcaram a tua vida, né? Mas próximo, eu tinha até um casal de macacos que meu pai trouxe de Mato Grosso. Hoje não pode mais, né? Mas eu tinha um casal de macacos. Nós colocamos um arame grande, comprido assim na grama. E aí eu sei que domingos eu colocava assim uma coberta assim na grama. E aí vinha, o macaco entrava aqui assim e nós brincava. E aquilo foram muito tempo, né? E aí eu sempre tratava os macaquinhos, colocava comida na grade deles. Nós fizemos um viveiro bem legal de macacos assim, colocava a mãozinha. E até inclusive eles me morderam. E aí quando eles me morderam, alguma coisa aconteceu com a minha vida, e de repente algumas reações, né, diferentes assim, mas realmente me mordeu, foi bem difícil, né, e eu tomei injeções, não sei quantas injeções ao redor, contra tétano e tal, foi punk o negócio. Aí tivemos que abandonar os macaquinhos, mais uma choradeira, sempre quando os animais, né, uma parte tinha que ser morta e sacrificada para nós comermos, e eu sempre chorava. E o mais marcante na minha vida foi 32 coelhos grandes, lindos, quando eu comecei a trabalhar na VEG, lá em Jaraguá do Sul, que não tinha mais ninguém para cuidar dos coelhos. Aí minha mãe falou assim, vai ter que sacrificar eles, né, infelizmente, e nós vamos ter que comer tudo. E aí fui eu lá no quarto, enquanto estava sendo feita toda a obra de matança dos coelhos lá, eu estava chorando no quarto. Próximo de 13, 14, 15 anos, né? O meu pai teve muitas brigas feias, nós trocamos de casa inúmeras vezes, morava sempre em lugares diferentes, mais de 10 vezes nós trocávamos de lugar, onde meu pai sempre dizia que o problema era os vizinhos, o problema era o local onde a gente morava e tinha que trocar de lugar. Tiveram uma briga muito feia, né? E nessa briga, naquele casa separa a casa, enfim, né? Dessa vez não voltaram. Meu pai pegou a cama de solteiro dele, já não dormiam juntos no quarto há muito tempo, né? E aí meu pai pegou a cama de solteiro dele, colocou pela janela assim, na garagem. Nós tínhamos uma garagem com chão batido de barro assim, e num canto aquele viveiro de macacos. E coincidentemente aquela cama de solteiro dele coube exatamente dentro daquele viveiro de macacos. E aí ele ficou por meses morando. Ele botou uma cortina na frente, dormia ali. Do lado de fora da casa não existia banheiro. E meu pai urinava e defecava nos cantos da casa. Tinha um morrinho atrás de casa. Ele chegou a botar um sofá. O sofá ficou em canto assim. Ali era o mictório dele às vezes não era ali, era no quintal. E inúmeras vezes ele defecava no jardim. Nós reformávamos o sofá e outras coisas. Ele cortava aquelas estopas, era o papel higiênico dele. E aí depois daquilo começou a fazer na própria cama, que fez uma vez, uma segunda vez, sempre era em cima. Depois começou a criar um monte ali, e aí um cheiro difícil de passar ali naquela garagem. E por uma idade de 13, 14, 15 anos, de 14 para 15 anos, muitas vezes eu passava ali com os meus amigos da escola,
para eles fazerem, né, tarefas de aula junto, trabalhos e tal. E aqueles colegas pediam para mim assim, perguntavam, né, quem que é esse cara ali? Que estranho, né? E aí meu pai, quem que é esse cara ali, né? Meu pai. E aí passasse um tempo, de repente, mais um colega passava para fazer trabalho lá em casa, vinha, me visitava. Olha que estranho aquele cara, quem que é aquele cara? Meu pai. E aí, com o tempo, na cabeça de um adolescente, começou a cauterizar um pensamento, dizendo, eu não aguento mais meu pai tem trazido humilhação sobre a minha vida, tem trazido um peso sobre a minha vida, meu pai não está sendo elegante com a minha vida e não está legal. Tomara que meu pai saia desse lugar, por que ele não vai embora? Por que ele não some? Não aguento mais o meu pai, pai, por que tu não vai embora? Sempre no meu pensamento, nunca falei, nunca externei. E até que vem um pensamento pensando assim, por que o meu pai não morre então? Está na situação dessa, por que não morre, né? Atrapalhar tanto a vida das pessoas dessa forma, por que não morre? E meses depois, né, ele descobriu que tinha uma doença, ele descobriu que tinha sífilis. Como ele andava com outras mulheres fora do casamento, ele tinha muitos anos essa doença, e ele descobriu 14 anos depois. E aí, até fazendo o cálculo, tinha 14, né, se ele tivesse sífilis ou não, sei lá, nessa idade, quando ele me concebeu com a minha mãe, talvez eu teria nascido com alguns problemas, né? Quem sabe ele teve, Deus também me libertou disso, nunca tive problema nenhum, mas fazendo os cálculos, é isso que eu penso. E aí essa doença que ele teve, sífilis, né, não deu tempo, porque ela é curável, não deu tempo para ele se recuperar, secou uma veia na cabeça, aí ele virou que nem uma criança, já não fazia na frente da cama, fazia na roupa dele mesmo. E aí a minha avó, a mãe dele, começou a cuidar dele, morava perto de casa, aí ele começou a dormir lá, aí até foi um alívio, que bom, mas meu pai agora está vegetando, tá estranho. E aí não deu meses, aconteceu aquilo que eu tinha desejado. Meu pai, ele morreu. E aí eu trabalhava na VEG, na escolinha da VEG, pouco tempo tinha começado lá, nunca queria pensar em trabalhar na VEG, porque eu vendia jornal na rua, ganhava bem, ganhava R$450, e minha mãe queria que eu trabalhasse na escolinha da VEG por 250, eu pensei, R$200 a menos, né? Mas minha mãe forçou e foi até que eu fui trabalhar na VEG. Hoje agradeço muito a vida dela, porque algo contribuiu muito lá na VEG para que hoje eu pudesse fazer muitas coisas, né? Então tem algo misterioso nesse versículo, que ele soma a obediência. Então tem vezes que Deus fala por meio de outras pessoas, ou Deus avisa, que se a gente não obedecer, é como se tantas outras coisas não vão acontecer, né? E aí eu fui para a VEG, ok, e aí um dia voltando da VEG, que era exatamente o dia que meu pai faleceu, eu vim para casa todo animado, feliz, tal, não sabia de nada. Chegando perto de casa, meu colega assim, Ismar, eu tenho uma notícia muito triste para te falar. Aí eu falei, cara, o que foi? Conta aí. Daí ele falou, teu pai, ele faleceu. Daí eu olhei para ele assim, fui para casa, fui logo para minha cama assim, né, dormia sempre no beliche. Eu sei que eu deitei ali, fiquei olhando aqueles estrados do beliche em cima assim, e eu falei assim, poxa, agora eu tenho que... o que eu vou fazer? Né? Meu pai morreu, será que eu tenho que chorar? Não veio tristeza, e veio um alívio no meu coração. Então eu tenho que chorar, o que eu vou falar para os outros, e o que vai acontecer, né? E as pessoas vão pensar que eu não estou triste porque meu pai morreu. Aí foi difícil administrar isso assim, né? E aí até que foi feito o velório, até chorei no velório, mas aquilo foi um alívio para minha vida. Graças que meu pai, ele morreu. E foi bem nessa época onde uma missionária, uma mulher de Deus, ela veio falar de Jesus para a nossa vida. E falar de Jesus é maravilhoso, e sempre me alegro porque há poucas pessoas que querem falar de Jesus, há poucas pessoas que querem levar o Evangelho, há poucas pessoas que acreditam e pessoas que estavam no lixeiro. Há poucas pessoas que falam de Jesus, um Jesus libertador, para outras pessoas que necessitam de fato de Jesus. E essa missionária é alguém que pagou um preço do tempo dela, indo lá em casa, falando de Jesus, falando que Jesus não era só para conhecer na Bíblia ou ir numa igreja, mas existia uma entrega de fato para Jesus. E quando ela me falou, eu pensei, uau, não quero viver o que minha família viveu. Me agarrei na forma como ela me falou, e ela disse assim, abre o teu coração para Jesus, Jesus vai transformar a tua vida. E aí ela disse assim, faz uma oração comigo, Jesus, eu abro meu coração para ti,
peço perdão pelos meus pecados. E aí ela começou a explicar como é que é a entrega para Jesus. Ela falou assim: quando você entregar a tua vida para Jesus de uma forma íntegra e com toda a sinceridade, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar dentro de você, ele vai começar a falar contigo, ele vai começar a cuidar de você. E aí aquilo eu acreditei tanto, porque a gente ia em vários lugares. Eu sei que eu lembro de vezes que a gente amarrava cordinha, eu tinha verruga, um monte de coisa assim, amarrava um monte de cordinha, pendurava, até dava certo. Nós íamos em mesa redonda, nós entrávamos em lugares estranhos. Minha mãe fez tanta simpatia na vida, tantas coisas que era de balada, eu sei lá o que tinha, tudo que fazia lá. Eu sei que eu ia junto com a minha mãe, era muito novo, e muitas coisas erradas a gente fez. É algo tipo assim, é muito diferente do que Deus quer. E aí quando eu orei, de repente algumas coisas começaram a mudar dentro de mim, um sentimento, uma alegria, né? E aí eu comecei a participar nessa época de um grupo de jovens que me abraçou de um jeito assim maravilhoso. Começamos a jogar ping-pong, muito ping-pong eu joguei, eu era fera na época, né? Hoje eles me tiram fácil, mas jogava todo final de semana, né? É uma galera de Deus mesmo. E aí eu cresci muito. E nesse grupo de jovens eu comecei a entender como Deus pensa, como Deus age, como Deus realmente faz, o que faz com as pessoas. E nessa época eu comecei a ter um peso dentro do meu coração, e começou a vir a lembrança, o sentimento que eu tive pelo meu pai. Por que eu queria que ele morresse? Isso foi difícil para mim. Por que eu queria que ele morresse, né? Meu pai sendo meu pai, eu nunca teria que ter pensado, porque independente do que ele fez, dependendo da forma como ele agiu, ele teve uma história de vida dele que talvez não chegou uma missionária na história da vida dele, não chegou um homem, uma mulher de Deus e falou de Jesus para que ele fosse transformado, entende? Não teve alguém misericordioso, ou talvez saiu do WhatsApp, ou saiu do Facebook para visitar um vizinho, ou saiu um pouco da internet, ou vamos pegar um pouquinho no nosso pé, no meu também, ou às vezes saiu do seu próprio umbigo com um pouco de alegria para falar para alguém dizendo assim: Jesus pode transformar uma vida. Meu pai não teve essa chance na vida dele, então eu não podia ter pensado algo tão ruim isso da vida dele, dizendo assim: tomara que ele morra, né? E eu, já um rapaz, um jovem de Deus, começou a pesar no meu coração, e isso me perseguiu anos, né? Muitos anos assim. Há poucos anos atrás, numa conversa que eu tive com a irmã Zenati, ela me ajudou num processo onde libertou isso da minha vida. Mas se eu entender isso hoje no mundo espiritual, é como se eu atrasasse anos da minha vida. Eu creio que 10, 15 anos eu perdi, talvez, na minha vida, por uma falha que eu errei num determinado tempo da minha vida. E aí, muitas coisas aconteceram lá em Jaraguá do Sul. Recebi uma proposta depois para vir para Joinville. Aí eu pedi a conta na VEG, vim trabalhar numa empresa, na área de instrumentação eletrônica. E aí não era minha área, aprendi muito ali também. Essa empresa ela faliu, veio a falir. A gente comprou um setor, abriu nossa empresa chamada LDI Instrumentação Eletrônica. Essa empresa ela ficou durante um bom tempo, chegamos a ter quase 25 funcionários, tinha vários setores, muito legal, até que eu entreguei essa empresa, vendi para um funcionário, né? E aí a gente ficou só administrando em cima da JBC. E aí depois vem a minha história de hoje, que eu contei inicialmente para vocês, onde a Cafeteria Catalana veio através de um sonho, né? Não abri por aventuras, mas abri porque Deus me deu um sonho. Há uns 4 anos atrás eu sonhei algumas coisas, e de madrugada eu falei: Deus, o Senhor está falando comigo? Ou é a cabeça que eu estou pirando aqui, cabeça de empresário, alguma coisa assim, que às vezes tu sonha alguma coisa, tem um desejo, né? Aí eu disse: Deus, se for o Senhor que está falando comigo, então me faz voltar no sonho, me mostra tudo em detalhes e me acorda. Aí eu fui sugado. Ismar, o que eu tenho para você é esse produto aqui, olha só, se chama Brownie Catalã, ele falou. E ele mostrou um outro produto que também é na área de alimentação, mas é outra. Aí isso eu não falo ainda porque há um mistério nele ainda. E aí ele veio, deu uma passeada comigo, levou no shopping. Ah, não, no shopping não. Levou uma passeada numa feira. E aí eu acordei. Eu fiquei muito pilhado daí. Eu sou pilhado às vezes, já não consegui dormir direito. No outro dia a minha esposa acordou e disse assim: amor, eu tenho que te contar um negócio. Eu sei que aquela manhã a gente começou a fazer brownie, que a gente é muito ruim na cozinha. Começou a fazer brownie ruim pra caramba. Mas enfim, passaram-se um tempo, nós abrimos uma cafeteria, que foram propósitos que a gente foi orando, e Deus foi desvendando o mistério, para ver se o brownie era lá de dentro. Chegamos a ir para a Espanha, para visitar a região da Catalunha, catalã, né? Mas lá diretamente a gente não conheceu nada, né?
mas a gente conheceu um rapaz que a gente foi numa feira de chocolate lá em Jaraguá do Sul, nossa, Jaraguá, né? Tá no coração. Lá em São Paulo, e a gente foi ver uma apresentação de pessoas com roupa de chocolate, assim, muito legal. Aí tava lá conversando e tal, de repente, quando a gente viu, tava conversando com o cara do lado. E o cara do lado, ele começou a falar algumas coisas e tal. Era um professor de escola da, né, nutrição, do Senai, né? E ele é um professor de gastronomia, se chama Victor Ortega, e ele falou assim: Ismar, dá aula ali no Senai e tal, e eu amo muito fazer brownie. Opa, brownie, né? Não gosto de chocolate, tudo. Inclusive eu tô indo para cá, eu falei: não, capaz. E aí a gente começou a conversar. Há pouco tempo atrás a gente contratou ele veio aqui para Joinville, e aí conversei com ele primeiro, falei do sonho, ele falou: cara, tô todo arrepiado. Falei de Jesus lá em São Paulo, ele entregou a vida para Cristo, e aí a gente conversou muito com ele. Ele fez alguns brownies que ele é diferente, né? Tem um brownie lá de Nutella, de M&M's, já fazendo propaganda, né? De Oreo, até de sabor churros, e tem brownie de linguiça, né? E a gente dá para chamar ele para fazer outros brownies também. Então aconteceu, e aí a minha vida aconteceu muitas coisas lá em Jaraguá do Sul, e de repente vem para cá, e aí Deus começa a mover várias coisas. Então a cafeteria Catalã é uma cafeteria que ela está ali, está disposta para servir, mas o que acontece de mais sobrenatural lá dentro, para vocês que estão lá só para visitar, é que aqueles funcionários lá, eles entram, eles são tratados de uma forma tremenda, e eles saem. Lá dentro eles aceitam Jesus, lá dentro eles entendem o que é Deus na vida deles, lá a gente investe na vida deles. A gente tem hoje uma pessoa, ela chama Cláudia, né? Ela é um tempo atrás tinha muito desejo de colocar ela, que ela foi uma mentoria na minha vida espiritual há muitos anos, de colocar ela na empresa, para ela cuidar 100% dos funcionários. Então ela é funcionária hoje lá, ela vem toda quinta e sexta-feira, e ela senta com o funcionário, e 100% da conversa dela é assim: como está a sua vida? Como está o seu marido? Como está a sua esposa? E aí hoje ela tem uma formação de coach, ela conduz o funcionário a ter sucesso. E ela já disse algumas vezes para nós assim: ó, essa pessoa ela está aqui, mas ela está no lugar errado. Ela só está aqui para realmente ser transformada, ser tocada por Deus. É só um empurrãozinho na vida dela. Tem pessoas que vão ficar 3 meses, tem pessoas que vão ficar 1 ano, tem pessoas que vão ficar mais tempo. Tem um caso que é um outro rapaz, que é o Emerson. Ele é muito parecido comigo, por sinal. Ele tem uma história parecida com o pai dele. E aí Deus, quando colocou lá dentro, falou assim: ele é um rapaz que ele é para ser um discípulo seu. Se ele é um discípulo seu, você vai ter que ajudar ele a não perder os 10 anos que você perdeu na sua vida. Então você tem que se comportar de tal forma que ele vai ter que olhar em você e vai ter que ser melhor do que você, vai ter que ser maior do que você. Daí eu pensei: cara, né? Quando nasceu minha filhinha, eu já fiquei pensando assim: tem que ser crente até lá em casa agora, com criança. Porque não tem quando tu tá com uma criança e você fala de um funcionário: aquele cara cabeçudo, não sei o que e tal, né? E aí de repente a criança chega na frente do funcionário: ô pai, esse é o cabeçudo que tu falou lá em casa? Quer dizer, você tem que ser um homem de Deus até na tua casa, não é fácil, né? E aí com ele, o que eu fiz? Emerson, eu quero que tu foca nos meus problemas. Pega tudo quanto é erro meu, e sempre que eu lembrar, eu venho aqui falar as bolas fora que eu tive. O que eu tenho de bom é fácil, você vai copiar. Agora foca nos meus problemas, que daí você vai avançar. Eu tenho chamado ele, cara, aqui eu falei: aqui é uma decisão difícil. Hoje só eu, minha esposa e ele sabem de coisas da empresa. Por quê? Porque eu tenho que fazer pessoas darem certo, eu tenho que fazer pessoas terem sucesso. Há algo muito particular de alguém para alguém. Há pessoas que Deus coloca na nossa vida que é para realmente serem transformadas, né? Hoje a gente saiu lá da feijoada, daí a gente foi na Paviloche lá. O Éder, que é um amigo nosso, a esposa dele abriu o coração e disse assim: Ismar, eu estava orando porque a nossa vida não estava indo muito bem. E aí Deus falou comigo há um tempo atrás que ia chegar um rapaz, um empresário, ele inclusive era da Donep, assim. E aí quando tu chegou, foi falando algumas coisas, e aí eu fiquei pensando assim: o quanto a gente pode ser usado para abençoar pessoas. E de repente a vida dele começou a dar uma guinada, começou a dar certo, né? E às vezes a gente pensa que a guinada dá certo só na área financeira. E não é só na financeira, é em sucesso em todas as áreas. O que eu quero falar com tudo isso? O mais importante sempre serão as pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. A minha vida hoje, ela gira em torno de eu conversar com um funcionário o líder dele já não consegue mais cuidar. Aí passa para a Cláudia já não consegue mais, aí chega em mim. Eu tenho que acreditar nessa pessoa.
Eu tenho que conversar com ela, não de uma forma capitalista como empresário, porque ela tem que dar certo, entende? Deus me confiou um período que essa pessoa passasse pela minha vida, e eu tenho que ser um Jesus nessa terra, entende? Porque Jesus acreditou nela, Deus me confiou para que ela fosse bem, então ela tem que passar pela minha vida, seja na empresa, seja como amigo, mas eu tenho que fazer ela subir na vida, entende? Então eu tenho que acreditar nas pessoas sempre. Deus coloca isso no meu coração cada vez mais. Quando você vai para a África, é muito gostoso. A experiência que Deus nos deu lá, tipo, lá eles carregam comida quilômetros, água quilômetros, e um poço quando chega numa aldeia é um milagre muito grande, né? E aí quando você vê que eles carregam 35 quilômetros um balde de água para levar para casa, né? Eles vão lavar roupa no rio. Aí, gente, vocês vão começar a agradecer muitas coisas dentro de casa. Dá vontade de, quando você volta para tua casa, arrancar as torneiras, jogar fora as máquinas de lavar roupa, tudo, porque há uma distância muito grande do que eles vivem lá. E é bom para você começar a deixar de reclamar, deixar de murmurar, sabe? Chega de murmurar, chega de falar mal das coisas, chega de não acreditar. Às vezes a gente quer as coisas muito rápidas, e tudo Deus tem um processo, né? Eu olho para minha filha Lana e eu penso assim, eu não quero que ela viva lá no lixeiro municipal também, para de repente Deus ter um propósito na vida dela. Mas o que eu posso fazer na vida dela para contribuir? Eu quero levar ela para a África, eu preciso levar num determinado momento da vida dela, para ela conhecer uma outra estrutura que existe na nossa geração, que é difícil, e dizer, olha só, existe isso, Alana, nós temos que fazer algo por eles também, entende? Eu tenho que implantar isso. Ela não precisa passar pela minha estrutura, ela vai ter uma aceleração do pai dela, para ela pensar em algumas coisas também. E para terminar, eu queria falar sobre duas coisas muito importantes nessa noite. Uma delas é sobre perdão. Se a gente entender que o perdão ele nos trava, a gente vai começar a realmente ter olhos clínicos para as palavras que saem da nossa boca, porque eu entendi que a nossa boca pode abençoar ou pode amaldiçoar a nós mesmos muitas e muitas vezes. A gente pode parar de falar dos outros e a gente começar a ser realmente uma bênção. E eu queria que meu pai morresse, né? E isso aconteceu e foi muito difícil na minha vida. Eu já fiz tantas loucuras depois que entendi isso. Teve uma cruzada evangelística que a gente foi lá para o Uruguai, num teatro de céu aberto, assim, onde tinha centenas de pessoas lá, orava por pessoas, via braço crescer, perna crescer, uma platina que saiu dentro da perna da mulher, que depois ela falou que ela tinha platina, dente de ouro, coisa arada assim, muito de Deus, assim, dos céus mesmo, coisas doidas, né? Orava por várias pessoas, assim, e aí teve uma pessoa que me chamou muita atenção. Um amigo meu estava orando, o Jeremias, que hoje está lá em Minas Gerais. E aí ele estava orando por aquela mulher na cadeira de rodas, né? E aquela mulher não se levantava, ele queria que ela se levantasse, e ela não se levantava, e ele não parava de orar por ela. E eu já estava aflito, porque começou a terminar o evento, a gente já estava tudo na tupique, ele orando por ela, acreditava tanto que ela ia se levantar ali. E aí eu entrei no teatro assim para falar com ele, chega, né? E assim que eu fui me aproximando dele, essa mulher se levantou. Eu falei, não, né? E aí quando eu fui perguntar, a gente foi perguntar para ele assim, o que aconteceu que ela se levantou, né? Aí ele disse assim, eu orei, porque quando você vai numa cruzada evangelística, a pessoa que está liderando, ele vai te ensinando assim, como você tem que orar, né? As formas, os caminhos, e tem vezes que Deus fala, tem vezes que você vai falando várias coisas, enfim. E ele falou que ele chegou no momento que ele não tinha mais o que fazer, e ele falou assim, para a mulher, se eu te falar sobre perdão, quem te vem na mente? E a mulher falou, meu marido. E aí ele falou, tu quer liberar perdão para ele? Ele falou, quero. Então vamos orar. Libera meu perdão, papai, eu perdoo ele. Ele orou e ele só falou assim, levante e ande em nome de Jesus. A mulher se levantou. E aí eu começo a pensar em quanto travou a minha vida em muitas coisas de dificuldade. Sou alguém que falei muitas coisas erradas para muitas pessoas também, e na minha época de infância, enfim. Mas o que foi mais forte na minha vida é quando meu pai ele estava atrapalhando a minha vida, e eu queria que ele morresse, e ele morreu. E quando eu estava no grupo de jovens, eu queria voltar atrás. E eu não tinha mais como voltar atrás e conversar com meu pai. Eu não tinha mais o acesso para chegar para ele e dizer assim, pai, me perdoa porque eu falhei contigo.
Eu não tinha mais como chegar para meu pai e de repente falar sobre... Não tenho mais meu pai hoje para falar sobre minha filha, sobre meu casamento, sobre os sucessos. E eu só ficava pensando, o que eu vou fazer agora? E agora, meu pai já morreu e eu queria que ele morresse, eu precisaria pedir perdão para ele. E há poucos anos atrás, uma conversa muito legal com a Zenate, aqui de Joinville, ela veio e me ajudou muito nesse processo. Mas eu perdi anos da minha vida por uma falha, um erro na adolescência. Mas você é ingênuo. Mas realmente travaram-se coisas na minha vida. Eu sinto que depois que eu orei de uma forma tremenda, que quebrou isso na minha vida, eu senti depois dessa e inúmeras outras coisas que eu fiz, de me tornar, de ter um posicionamento na minha vida, de conversar com várias pessoas e pedir perdão, ex-sócios, pessoas, amigos, parentes, até doideiras que eu conto sempre, uma engraçada, mas para a gente entender assim, o nível que de repente a gente pode chegar para que Jesus seja glorificado. Uma verdureira, a verdureira da Patrícia, lá na frente do fórum, lembra lá? Ô cara, quem conhece de Jaraguá do Sul, da verdureira da Patrícia, lá perto do fórum. Quando eu era muito novo, eu estudava no colégio estadual Roland Harold Dormus, né? E aí eu saía de a pé e tal, passava por aquela verdureira da Patrícia, e um dia eu roubei uma tangerina e um picolé. Botei o picolé aqui, dentro da calça, botei a tangerina dentro da mala e roubei. Sempre quando eu passava lá na frente, uma coisa me incomodava, né? Lembra o que tu fez? E aí um dia eu parei de carro lá, disse para a Ruth assim, deixa eu fazer uma loucura aqui. Aí eu parei, peguei um dinheiro, calculei mais ou menos uns juros e correções monetárias disso. Cheguei lá, falei para a Patrícia, tá aqui? Não, ela não tá em casa, mas ela é dona ainda, é dona. Pois é, eu vim aqui para dizer que há quase 20 anos atrás eu roubei aqui uma tangerina e um picolé. Eu estou muito arrependido, porque quando eu tive 15 anos de idade eu aceitei a Cristo, e quando eu aceitei a Cristo Ele me mostrou tantas coisas. Eu estou tão arrependido que está aqui o dinheiro, queria pagar, e queria que tu falasse isso para a mulher, né? Que eu realmente roubei ela, extorqui ela. E aí o cara, não, capaz, não precisa, não, o que tu está falando, cara? Dá esse dinheiro para ela. Eu fiquei imaginando, né? Se esse cara era um cara, de repente, administrador, e ele mesmo pegava umas frutas quando chegava para casa, ele pensou, o cara veio me devolver por causa de uma tangerina e um picolé. Mas eu fiz, para vocês entenderem o quão eu cheguei ao ponto de resolver muitas coisas da vida, porque eu cria que isso era necessário para que outras coisas pudessem avançar e nada me segurasse. E aí, realmente, eu posso notar hoje que investimentos que eu tive na minha vida com relação a isso, 4 anos e 7 namoros que eu tive com a minha esposa, honrando meu sogro para nunca ter relação sexual com ela. Mas é certo ou não é certo? Não sei, eu sei que meu sogro falou assim, eu queria que vocês casassem virgem, e foi a coisa que eu mais cuidei. E aí eu casei virgem com a minha esposa, porque o meu sogro quis isso muito, e aí eu honrei. Hoje, olhando para a minha vida, um dia chegou um profeta e disse assim, o que tu fez tudo para a tua esposa, a forma como você cuidou, eu vou cuidar das tuas filhas, e eu já tenho alguém preparado um dia para que ela seja cuidada. Eu pensei, meu Deus, se a gente entender nos detalhes da nossa vida, o quanto Deus quer cuidar da gente, basta a gente fazer a nossa parte, a gente ia pensar diferente, a gente ia decidir diferente, a gente ia com um rumo diferente, entende? E eu queria falar com vocês nessa noite sobre perdão. E aí vocês vão pensar assim, que legal, ele vai orar então para que agora eu fique livre disso. Se você de repente não tem mais chance como eu tive, aí é outro negócio. Agora, se você tem a chance de conversar com alguém agora, ainda em vida, eu vou orar para que Deus te dê coragem e oportunidade para conversar com essa pessoa. Então talvez você pense assim, não, mas eu não sei se eu tenho alguém, eu acho que não há nada a ver o que eu fiz, né? Então quer ver só como é legal? Fecha os teus olhos agora. Vocês vão entender como é que o Espírito Santo ele age. O Espírito Santo ele está na expectativa aqui, de uma forma gostosa, e o que ele quer é que você acelere, é que dê certo. Ele quer que todas as coisas contribuem para o teu bem, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar,
Entra na mente de cada um agora aqui e faça vir as lembranças de tudo aquilo que travou os meus irmãos na sua história de vida agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faça vir pessoas, ocasiões, histórias da vida dele onde uma mágoa, uma falta de perdão, talvez o marido, a esposa, filhos, talvez o avô, tio, amigos de escola, eu não sei, mas que realmente prejudicou a história de vida deles, onde isso pode prejudicar a vida deles. Vem a lembrança agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra os olhos aqui agora. Se veio pessoas na sua mente, é porque o Espírito Santo vem e opa, mas será que eu tenho? Cara, entre acho e não acho, vale a pena chegar. Queria conversar contigo essa semana, tomar um cafezinho gostoso, de preferência na cafeteria catalã. Mas chega lá, um lugar abençoado, tem um louvorzinho sempre tocando lá em inglês para ninguém notar que está cheio do Espírito Santo lá. Senta numa poltronazinha lá e diz assim: cara, preciso conversar contigo, preciso te dizer que eu falhei contigo, eu errei, te ofendi e quero te pedir perdão. E não espere que de repente a pessoa venha dizer assim: eu também quero te pedir perdão. Muitas vezes acontece, mas não precisa esperar isso. Faça a tua parte. Desligue essas coisas do inferno da sua vida. Não deixe mais as picuinhas do inferno acabar contigo, sabe? Muitas coisas. Esses dias, uma época eu fiquei dentro da rádio católica, falando e orando pelas pessoas só no telefone. Às vezes falava ao vivo lá, às vezes só ficava no telefone. E teve uma mulher que chamou muita atenção porque eu orava por ela, tinha dores no corpo, né? E aí eu orava por ela: eu estou com uma dor no braço, ora por mim. Daí eu orava, ela: passou a dor. Aí ele ligava outra semana, uma vez por semana, né? Aí você que me ligou, você que orou por mim semana passada, eu estou com uma dor na perna agora. Aí a gente orava, era tão gostoso. E aí eu dei um dia o celular para ela e comecei a conversar e orava. E um dia eu falei para ela assim sobre perdão. E aí eu falei assim: tem pessoas que de repente você não perdoa e tal. Ela falou: como é que tu sabe? Não sei o que. Comecei a conversar, mas ela nunca mais quis falar comigo. Mas ela é uma dessas outras pessoas que tem problemas de saúde, dores no corpo, por falta de perdão, não tenho dúvidas. Então, sabe aquelas coisas que a gente não sabe de onde vem às vezes, e é porque eu acho que eu sou tal cara, ou não libero perdão, ou não quero dar o braço a torcer? Podem ser essas coisas, tá? E eu quero orar por você, se você quiser, para Deus te dar oportunidades, tá? Então feche os teus olhos de novo. Não vou chamar ninguém na frente, pode ficar tranquilo. Apenas você que quer fazer com que Jesus seja glorificado, e que é uma oportunidade, eu vou orar para que Deus venha com oportunidade somente naquelas pessoas, só para mim saber. Coloque uma mão no seu coração agora em nome de Jesus, você que tem alguém que você quer conversar. Amém, 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 amém. Bastante gente. Querido Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor promove os melhores encontros entre as pessoas, porque o Senhor quer curar, restaurar e acelerar a vida de uma pessoa, Pai. Por isso eu te peço que todas essas que estão com a mão no coração agora estão desejosas de consertar suas vidas. Por isso eu te peço que essa semana, os próximos dias, o Senhor possa dar uma oportunidade para elas conversarem com essas pessoas e serem libertas na autoridade do nome de Jesus. Por isso eu te peço, Deus, que tu venha cobrir com o teu sangue toda essa conversa, essa reunião, tanto na vida dessa pessoa que está aqui quanto na outra. Eu ordeno que todo mal e cilada do inferno não venha contra a vida, contra essa situação, contra esse momento todo precioso. Assim eu te peço, Deus, um momento especial em nome de Jesus. Amém. Uma vez que eu fiz isso, uma mulher que foi conversar com a sogra, que não conversava há muito tempo, a sogra tinha feridas na mão. E aí ela sentiu desejosa, no mesmo dia ela ligou para a mãe, para a sogra, disse: eu preciso conversar contigo ou hoje à noite ou amanhã. E no dia seguinte ela conversou, aquelas feridas que ela estava com anos na mão da sogra, sumiram. Para vocês verem o tão poderoso. Uma outra que havia muitos anos não queria nem saber da mãe, a mãe estava enferma, e foi conversar com a mãe. Ela disse assim: a mãe, fazem-se anos que eu não dou atenção para ti, eu quero cuidar de ti. E a mãe, com problemas de enfermidade, ela cuidou durante, eu não lembro, Ruth, mas eu acho que foi durante uma semana, e a mãe faleceu. Tempos preciosos que Deus nos dá. Eu quero dizer para vocês que a minha vida mudou muito quando a gente começa a entender um pouco mais o mundo espiritual, porque
a palavra de Deus diz que a gente sofre por falta de conhecimento, né? O pastor Dalan tem sido uma bênção na minha vida com relação às palavras preciosas que eles têm me dado. Eu pego isso e uau, eu tenho que comer isso é muito bom. E a gente precisa entender muito o mundo espiritual para não sofrer, para não desacelerar. Hoje eu cuido de pessoas, eu tenho que cuidar delas. São pessoas, são oportunidades, né? Nós temos hoje projeto social, e eu com a minha esposa já ajudamos vários projetos. Um deles é a Burkina Faso. A gente ajuda 13 projetos, desde pouquinho dinheiro até mais. O projeto Burkina Faso é o que mais a gente se conectou, assim, foi muito gostoso, né? E aí vocês podem pensar, ele tem várias empresas, então ele deve ser muito rico, porque dele pega um pouquinho e ele, né? Gente, Deus coloca aqui dentro sementes. Deus planta aqui dentro unção para a gente pegar isso aqui e dar. Vai depender de cada um se a gente quer distribuir ou não. O que acontece, que eu entendo, é que cada vez que eu vou entendendo e acreditando e tendo fé, parece que as coisas acontecem. A cafeteria catalã, a gente gastou mais de 100 mil reais, eu não tinha nenhum dinheiro, mas quando eu acreditei os sonhos de Deus, uau, não sei de onde que vem o dinheiro, gente. Eu não tenho dinheiro guardado, a gente ajuda muitos projetos, ok? E o que acontece é que cada vez que eu vou acreditando, parece que Deus vai dosando mais, Ele vai acrescentando na nossa vida. Em função das coisas que Deus tem na minha vida, pode ser engraçado, mas é assim, não, meu negócio não é carro, não gosto de carro, não me falem sobre carro, não vou dizer que eu odeio porque eu preciso dele, mas meu negócio não é carro, tu entende? Meu negócio não é roupa, não é marca, meu negócio não é videogame, meu negócio não é casa, meu negócio, eu não preciso mais alguma coisa, tu entende? Poxa, viajei bastante, mas cada vez que eu sonhava, de repente eu não sei de onde que vem o dinheiro. E aí as coisas vão sendo dosadas conforme eu vou acreditando, mas existe um propósito através da minha vida, que se eu acreditar, Deus dosa mais. Só que não adianta eu fazer por interesse ou por querer tirar vantagem, porque Deus conhece o nosso coração. Tem que ser por amor, tu entende? Então de repente, se eu quero abençoar alguma coisa, um projeto, eu dou, eu não sei de onde que vem o dinheiro, mas de repente eu com a minha esposa conversamos, tipo assim, mas como é que a gente conseguiu pagar as contas? Eu não sei, mas uma grande porcentagem hoje, já passou de 10%, 20%, 30%, 40%, tu entende? A gente vive, eu estou bem, poxa, tá legal, então o que eu preciso agora é aumentar a maior porcentagem, porque eu quero viver com menos, eu quero poder, quer ver só, uma brincadeira que eu faço assim, quem aqui gostaria de ganhar R$1 milhão? É legal, né? Bem-vindo, R$1 milhão. Eu cheguei com essa conversa para uma empresária lá do escritório virtual lá de Blumenau. Aí eu falei, ela falou que sim também. Eu falei assim, para quê? A primeira coisa eu ia pagar minhas dívidas, né? Aí eu ia dar faculdade do meu filho, ia trocar de casa. Eu falei assim, Deus nunca vai querer te dar isso para ti, porque você é egoísta, isso aqui é para ti, né? Aí o que eu entendo é que Deus, Ele acredita nas pessoas, Ele acredita no Smart, tu entende? Agora a minha preocupação é assim, o quanto Ele pode confiar no Smart. Dá para entender? Se Ele colocar muito dinheiro na mão, é para administrar de uma forma grande. Às vezes tem pessoas que eu tenho que dizer não, porque elas não merecem ganhar dinheiro, tu entende? Eu tenho que dosar. Tem funcionários que esses dias uma teve problema estragou a máquina de lavar roupa, e assim, eu tinha que ajudar ela, mas ela não podia saber que sou eu. 2 exemplos eu vou contar. E aí o que eu fiz? Eu falei com o Odair da cafeteria, eu disse assim, nem ele podia porque ele era um funcionário na época. Eu disse assim, Odair, chama o cara, de repente ele tem uma peça usada, ele pode ajudar. Eu liguei para meu colega Rafael, né, esposa da Natasha, eu falei, Rafa, tu consegue aquela peça? Não, eu consigo, eu vou lá tal. Cara, eu vou pagar a peça. Não, se tu pagar a peça, eu dou mão de obra. Eu disse, ok, mas ninguém pode saber, ok? E aí quando ele foi lá, consertou a máquina. E aí eu falei para a mulher da cafeteria, menina da cafeteria, né? E aí a tua máquina deu certo? Meu, deu certo, chegou um rapaz, consertou e disse que não era nada. Tu acredita que Deus me abençoou? E aí a gente tem que se precaver para a glória não vir para a gente, tu entende? Uma outra pessoa que trabalha lá na JBC, a gente ajudou recentemente, e é uma pessoa com problemas e de murmuração e tal, esses dias que eu fiquei tão triste, e a gente ajudou ela sem saber, mas se ela soubesse que foi a gente que ajudou, ela ia se comportar diferente com a gente, tu entende? E ela tem que fazer o melhor para Deus, não para o Smart. Então a gente está nessa terra para fazer as pessoas serem melhores para Deus. Então são mecanismos, estratégias, porque tipo assim, eu vou dar alguma coisa porque daí o pastor vai saber que, entendeu? Tá aqui, para o pastor chegar assim, eu fui abençoado pelo Smart. Não, eu entendo que eu tenho que obedecer a Deus e fazer as coisas de Deus.
Eu vou dosando as coisas conforme Deus vai dando sentimentos. E quando as maiores decisões da minha vida é quando eu com a minha esposa falamos assim, ó, yes, amor, eu queria dar R$300. Eu também pensei em R$300. Uau, fechou, tu entendeu? É como se isso é muito certo nos negócios, na vida, em tudo. Até para fazer filho dá certo. Tu quer fazer? Eu também, né? Aí o cara já quebra, né? Mas, gente, eu quero que vocês deem certo. Eu quero que vocês não fiquem picuinhas. O meu desejo com essa palavra dessa noite é que vocês não percam mais tempo. Sejam homens e Deus nessa terra que façam diferença, sabe? Nós precisamos viver o reino de Deus. Nós precisamos viver um reino que realmente não existe. Eu fiquei muito triste quando fiz um passeio de cruzeiro, uma viagem de 28 dias pela Europa, tal. Depois a gente fez um cruzeiro, eu entrei, tinha vários brasileiros lá dentro, e aí eles falaram assim, o brasileiro é um bicho difícil de lidar, né? E eles falaram assim, quem é da Europa, eles olham os brasileiros como umas criaturas difíceis. Nós temos uma herança dentro de nós, que a gente murmura muito, a gente não quer trabalhar. Isso, eu reconheci isso lá fora. É como se nós somos muito preguiçosos, é a visão que eles têm do Brasil. Não querem trabalhar, qualquer coisinha processam, entende? Qualquer coisinha pega um advogado, qualquer coisinha, é muito disso. E lá fora é muita questão de contrato, é muita questão de, né? Existe muito isso lá. E eles trabalham mais do que aqui, ó. Eles trabalham mais felizes, às vezes trabalham sorrindo. E a gente, que saco, sabe? E aí, às vezes Deus coloca a gente numa empresa, assim, vou botar o Smart dentro daquela empresa para ele fazer diferença. Quando ele entra lá, que saco, não sei o que, esse meu chefe, o cara é o próprio capeta lá dentro, e ele não sei o que e tal. E às vezes Deus nos coloca lá para ser sal e luz, e a gente só murmura e não entende que Deus às vezes tem algo tão precioso para a gente para frente, para a gente ficar às vezes alguns anos só ali, para ajudar alguém, porque Deus desencadeia tantas outras coisas. E a segunda oração para a gente terminar, eu preciso orar com vocês e perguntar aqui, quem quer ter uma vida com Deus de uma forma sobrenatural, entregar a sua vida para Cristo, realmente abrir o teu coração, ter o seu nome escrito no livro da vida, e mais do que isso, não ter só Deus para salvação, mas ter um Deus que Ele mexe nos teus negócios, ter um Deus que Ele mexe na tua família, ter um Deus que muda o teu jeito de pensar, que você vai contramão desse mundo, que você quer realmente viver uma vida que é o Espírito Santo que conduz em todas as faces. Fecha os teus olhos e baixa a sua fronte um minutinho agora. Eu quero perguntar, quem quer viver momentos extraordinários na sua vida agora? Coloca a sua mão no seu coração agora. Amém, amém. Aquele que realmente quer entregar a sua vida a Cristo, aquele que quer viver uma vida com fé, viver uma vida relevante, viver uma vida de ousadias com o Espírito Santo de Deus. Eu queria que todo mundo orasse assim comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração para o Senhor entrar. Tenho tantos problemas, Senhor, tantos pecados, tantas falhas. Eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, tudo que eu fiz de errado. Me lava, Senhor, me lava com o teu sangue precioso. Jesus, papai, pode falar, papai, todo mundo, escreve meu nome no livro da vida, que eu quero morar no céu. Eu quero participar dessa festa linda no céu. E papai, cuida do meu coração, da minha família, dos meus negócios, dá-me sonhos proféticos, visões, unção, e me ensine a viver pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. A gente tem muita coisa a se fazer. Não é porque eu falei tantas essas coisas aqui, mas eu sou o primeiro que tenho muitas falhas, preciso melhorar e mudar muitas coisas na minha vida, mas eu estou me esforçando, né? Quem quiser engatilhar junto aí, vamos caminhar junto, que eu acho que a gente precisa aprender junto grandes coisas. Estou colando no pastor Dalan, ele não sabe, mas eu só fico assim, eu sugo de uma pessoa quando ela tem algo que de mim não faz parte, e eu preciso aprender, eu preciso entender outros níveis, ou outros mapas, como diz o pastor Dalan. Amém? Deus abençoe.